Boa tarde para você que acompanha mais um Dedo de Prosa, um bom dia ou boa noite. Eu sou o Matheus Deichmann de Souza e estou direto da fria Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, para trazer os destaques da rodada de final de semana para você. Vamos começar falando da vitória do Brusque, que venceu o Botafogo por 2-1 no Gigantinho, no Augusto Bauer, uma vitória heróica de virada com direito a gol do Edu no final. O Edu mais uma vez chegando aí ao seu 10º gol, o artilheiro da competição, o artilheiro do Brusque, evidentemente fazendo muita diferença para o quadricolor nessa disputa contra o rebaixamento, né? Querendo ou não, o Brusque vai ser um time que vai brigar para não cair, a conta é dos 45 pontos. Para o Brusque se manter na Série B, que já vai ser um grande feito para a equipe quadricolor que nunca havia conseguido essa façanha anteriormente. Mas falando do jogo, foi um bom jogo de nível técnico, né? O Botafogo foi superior na primeira etapa, já o Brusque foi superior na segunda etapa. O grande destaque da partida junto do Edu, na minha opinião, foi o Zé Carlos, que salvou a equipe em 2 oportunidades. Talvez o Gersinho tenha encontrado aí a solução para o seu problema no gol. Afinal, Juan Carneiro e Jefferson Paulino vinham mal nas últimas rodadas. O Zé Carlos, com toda a sua experiência, sua grande história do Brusque, sua idolatria, talvez seja a solução do gol. Já o alagoano, que marcou o primeiro gol, mais uma vez, na minha opinião, um pouco abaixo na partida, apesar de ter conduzido o time junto do Edu à vitória, né, com o seu gol aí, o seu segundo na competição, mas ainda está um pouco abaixo, ainda para mim, periga pegar um banco aí, alguma coisa assim. O Talhari entrou muito bem novamente, é um jogador que pode ser mais interessante do que o alagoano em algumas circunstâncias de partidas específicas. Quem venceu sua partida também foi o outro representante catarinense na Série B, o Avaí. O Leão da Ilha venceu o Cruzeiro por 3-0 lá em Belo Horizonte, uma vitória com V maiúsculo do Leão, que chega a 6 jogos sem perder, sendo 4 vitórias e 2 empates. O time da capital tá numa fase muito boa, rumo ao G4, o Leão da Ilha, e foi mais uma partidaça do Leão mesmo. O Serrato, que entrou bem no lugar do Wesley Soares, o Serrato estava machucado, havia sido titular durante o Campeonato Catarinense, é um segundo volante de muita qualidade, que pode ser o diferencial da equipe na disputa dessa Série B. É um jogador muito dinâmico, faz o famoso box-to-box, como dizem na Europa, né? Vai de área a área, é bom ofensivamente e defensivamente, bom ficar de olho nesse jogador. Fez o primeiro gol na partida, né? O primeiro gol da vitória ali por 3-0, e já havia feito um dos gols diante do Confiança, né? Na vitória por 2-1 na semana passada. Também o Renato entrou bem na partida, fez 2 gols. Tudo bem que os gols foram mais méritos ali de outros jogadores, de jogadas criadas. O Getúlio, por exemplo, no segundo gol fez uma jogadaça e só empurrou pro Renato, falou faz Renato. Mas o Avaí jogando uma bola redondinha, tá muito bem o Leão da Ilha. Eu acho que é um dos times que vai brigar para subir. Já disse isso desde o começo da competição. Para mim o Avaí era favorito ao acesso. Teve um comecinho de Série B um pouco conturbado ainda, engrenando na competição, estava um pouco com aquela ressaca, como a gente diz no futebol, após ter vencido o Campeonato Catarinense, mas agora tá jogando uma bola redondinha. Eu acho que o Claudinei Oliveira vai conduzir o time da capital de volta à elite nacional. Já na Série C, também teve time da capital em campo. O Figueirense jogou nesse sábado, às 5 horas, diante do Botafogo de São Paulo, no Scarpelli, e chegou ao seu 4º jogo de invencibilidade no Ronaldo Scarpelli. As 4 partidas que disputou na competição até aqui não perdeu, foram 2 vitórias e 2 empates, mas foi uma partida para se esquecer, de fato, uma das piores atuações do Figueirense no comando técnico de Jorginho até aqui, e olha que não foram poucas, né? No ano passado na Série B a gente viu até 3 goleadas do Figueirense sofridas pelo Jorginho. Talvez essas tenham sido as piores de fato, mas essa partida foi a pior no ano, eu digo com tranquilidade, porque o time jogou muito mal, foi muito acuado defensivamente. O Botafogo poderia tranquilamente ter vencido a partida, chegou a fazer um gol anulado com o Walter, o famoso Walter, que jogou por Atlético Paranaense, Goiás, enfim, é um jogador bem conhecido aí do futebol nacional, tá jogando lá no Botafogo. O Figueira foi muito mal, principalmente no jogo aéreo defensivo. Ofensivamente o time também não criou nada. O centroavante Bruno Paraíba em mais uma partida para se esquecer, e olha que na última partida que o time todo jogou bem, ele conseguiu ser o destaque negativo do jogo. Então imagina
a fase que está o centroavante do Figueira, o camisa 9, saiu no intervalo, inclusive entrou no lugar dele o Giva, que também pouco fez a criação do time, a articulação ali do time, principalmente com o seu camisa 10, o Roberto, que jogou deslocado de sua função, né? Ele é um ponta e jogou ali como armador. Foi muito mal também, o pior da partida na minha opinião. Então o Figueira tem que ficar de olho, porque agora ocupa a 7ª colocação, 4 pontos atrás do Ituano, que é o 4º colocado. É bom se ligar, começar a ligar a luzinha amarela, porque são só mais 10 jogos aí na Série C. E a Série C a gente sabe como é. O torcedor que acompanhou o Brusque ano passado viu a dificuldade que é essa competição. Na Série C também, quem jogou foi o Criciúma, o vice-líder da competição, perdeu a 2ª partida seguida. Haviam sido 6 partidas de invencibilidade no começo da competição e agora o Tigre acumulou sua 2ª derrota. A primeira foi para o Botafogo de Ribeirão, o mesmo adversário do Figueirense, e dessa vez para o Mirassol, um time que ultrapassou o Figueira na tabela de classificação, né? A Série C está muito embolada, o Criciúma ainda com os seus 6 primeiros jogos de invencibilidade conseguiu se manter lá na parte de cima da tabela, afinal tem uma gordurinha para queimar, mas ainda assim é bom ficar de olho. O Tigre, uma partida que o Tigre jogou melhor, de fato, foi um jogo com lances polêmicos de arbitragem, pênaltis polêmicos. O Criciúma teve um pênalti a seu favor que foi um pouco discutível, mas o Tigre perdeu aquela oportunidade de matar a partida quando ainda estava 0-0, depois acabou sofrendo gol também de pênalti. O Tigre perdeu por 1-0 na Série C, agora fica ligadinho aí na sequência da competição, e na próxima sexta já tem clássico, né? A gente não costuma usar esse termo aqui em Florianópolis, clássico é mais o Figueirense e Avaí, mas tem Figueirense e Criciúma, então de fato no cenário nacional, aí no cenário regional, de fato é um clássico, principalmente por serem 2 times com muita história. Então é bom ficar bastante de olho nessa partida, porque vai ser uma cobertura completa do esportesc.com.br, a principal partida da Série C até agora para Figueirense e Criciúma, Criciúma e Figueirense no Heriberto Rios, sexta-feira às 5 horas. Agora a pauta é Série D. Na última divisão nacional também teve catarinense em campo, e vamos começar falando do Marcílio Dias, que perdeu fora de casa para o Caxias do Rio Grande do Sul, em jogo que valia muita coisa, era um confronto de 6 pontos, como dizem na linguagem do futebol, um confronto direto. Antes da bola rolar, as duas equipes tinham a mesma pontuação na tabela, estavam ali na briga pelo G4, e foi a última partida do turno, né, dos 7 primeiros jogos da Série D, o turno da primeira fase, depois tem o retorno, inclusive é o próximo jogo de ambas as equipes, dessa vez em Itajaí. Esse jogo foi lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e terminou com uma vitória por 2-0 do time Grená Gaúcho, né? Apesar do placar de 2-0, o Marcílio jogou melhor, foi melhor na partida, dominou e poderia ter saído inclusive com a vitória, mas o placar às vezes não reflete o que a gente vê em campo, e foi o que aconteceu. O Marcílio pecou na efetividade, na criação das chances, né, no terço final, e enquanto isso o Caxias foi muito efetivo e das vezes que chegou conseguiu fazer os gols e levou essa vitória para casa, deixou essa vitória em casa. Agora o Marcílio tenta dar o troco no próximo domingo no estádio, o Gigantão das Avenidas, o estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí. Também na Série D, mais um time catarinense agora entrou de fato na briga pela classificação para a próxima fase da competição nacional. O Juventus venceu em casa o Aimoré do Rio Grande do Sul, sob novo comando técnico, o Tuca Guimarães, que já treinou o Figueirense, inclusive é um cara que conhece o futebol catarinense. Ele veio do 13 da Paraíba para assumir o lugar do Pingo, que foi demitido na semana passada do Juventus de Jaraguá, e conseguiu já sua primeira vitória no comando técnico do moleque travesso de Jaraguá do Sul. É bom ficar de olho no Juventus, porque o time parecia que estava lá embaixo, agora com essa vitória já pulou para 8 pontos, inclusive ultrapassou o Marcílio na tabela de classificação e já ocupa o G4. O primeiro colocado é o Joinville, também representante catarinense na competição, está invicto nas 7 primeiras partidas. O Jack, o tricolor do norte, que é favorito, na minha opinião, a briga pelo acesso. Também na Série D, mais um time catarinense agora entrou de fato na briga pela classificação para a próxima fase da competição nacional. O Juventus venceu em casa o Aimoré do Rio Grande do Sul, sob novo comando técnico, o Tuca Guimarães,
que já treinou o Figueirense, inclusive é um cara que conhece o futebol catarinense. Ele veio do 13 da Paraíba para assumir o lugar do Pingo, que foi demitido na semana passada do Juventus de Jaraguá, e conseguiu já sua primeira vitória no comando técnico do moleque travesso de Jaraguá do Sul. É bom ficar de olho no Juventus, porque o time parecia que estava lá embaixo, agora com essa vitória já pulou para 8 pontos, inclusive ultrapassou o Marcílio na tabela de classificação e já ocupa o G4. O primeiro colocado é o Joinville, também representante catarinense na competição, está invicto nas 7 primeiras partidas. O Jack, o tricolor do Norte, que é favorito, na minha opinião, a briga pelo acesso. Mudando um pouco de modalidade, agora vamos falar de futsal feminino, porque as meninas do Barateiro, a representante brusquense no novo futsal feminino Brasil, venceram mais uma na competição e chegaram a 13 pontos. Dessa vez, a vítima da vez foi o Barcelona, que perdeu por 2-1 lá na Arena Multiuso com gols de Grace e Bela. Inclusive, esse gol da Bela, que foi o gol de desempate da partida, foi faltando 33 segundos para o jogo acabar. Então, ali no apagar das luzes, a Bela botou o time brusquense na frente, que agora vai enfrentar o Cianorte no próximo dia 31 de julho. Está bem colocado na tabela de classificação a equipe do Barateiro.